I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. Mais um dia aqui para nós meditarmos nas coisas que são do alto de Deus, né? Para que possamos, depois que sairmos deste mundo, morar para sempre com Deus. Para isso precisamos da palavra dele. Antes de mais nada, compartilhe o vídeo. Se é longo o vídeo, assiste 10 minutos depois, ou vai direto para o final, para a oração, né? Então, o que nós vamos falar aqui, tudo é oportunidade para você ver Deus atuando. Deus, ele age em todas as situações. Deus está pronto para atender as pessoas, e Ele quer que as pessoas vejam Ele, vejam o cuidado dele, vejam o livramento dele, vejam a mão poderosa dele. Então, as situações da vida, até doenças, problemas adversos, situações, conquista, né? São tudo oportunidade para você estar mais próximo de Deus, Deus se mostrar mais para você, a pessoa que o busca, a pessoa que o clama. Então, todas as situações são oportunidade, porque a pessoa que clama, a pessoa que jejua, a pessoa que busca a Deus, a pessoa que busca o ensinamento, a educação da palavra de Deus, a pessoa que procura se humilhar diante de Deus, então ela vai cada dia mais fazer isso, ela vai buscar, ela vai dobrar. Se houve as situações, então ela vai cada vez mais se voltar mais para Deus, para ver a proximidade dele. Vamos ler aqui, ó, em Êxodo 17, a partir do versículo 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão em Ur, subiram ao cimo, né, do outeiro, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, você vê, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim se ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Quer dizer, é uma experiência, estava no meio de uma luta, numa peleja. Olha as situações. Quando Moisés estava com a mão alta, o povo de Israel prevalecia, né? Era a luta naquele tempo contra os povos pagãos, que seria hoje nós, o Brasil e tudo. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nós, a China, a Índia, todos os lugares seriam devastados por causa disso daí, né? Mas Deus deu a oportunidade de salvação a toda a terra, todo mundo, todos os povos pagãos que adoram o ídolo, tem imagem e aí praticam a idolatria, adoram imagens de mulher, de homem, de animal, de bicho, de tudo nesse mundo, de astro, né? Adoram os espíritos, a prática de feitiçaria. Então Jesus Cristo foi só a única oportunidade para sermos salvos, e eu abracei e você tem que abraçar. Vou terminar aqui. Então, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar ali e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ai. Então, veja bem, o momento é difícil da enfermidade, o momento é difícil da vida financeira, está querendo conquistar sua casa, passando em dívida, passando em outra coisa, situações de perda de pessoas, perda de familiares. Então, a maioria de todas essas coisas está passando uma situação sentimental na família, familiar, o marido, a esposa, né? Uma situação está diante de você, o pecado, o vício, tentando te atormentar, as tentações,
Então veja isso como uma oportunidade, porque Deus quer se mostrar para você. Veja isso como que Deus ele quer mostrar. Eu estou aqui, ó, eu estou aqui, eu estou vivo. Porque ele está no mundo espiritual, então as pessoas querem ficar mais dependentes daquilo que se vê. Por isso que as pessoas se agarram a ídolos, se agarram a estátua, porque ela se afasta espiritualmente, ela não quer acreditar no invisível, no mundo espiritual. Deus é espírito e verdade, o todo-poderoso, o grandioso, o criador dos céus e da terra. Mas a pessoa, por ela não conseguir ver esse Deus com os olhos dela fisicamente, então ela reduz ele, se apega a qualquer coisa, e Deus passa a ser nulo, passa a não existir na vida dela. Quando ela se agarra aos ídolos, se agarra a pessoas, se agarra a parentes, se agarra a políticos, pessoas que podem querer sanar as coisas da vida dela, então o que ela faz? Ela afasta Deus. Deus passa a se tornar um Deus que não existe, porque ela não consegue ver o resultado. Ele se afasta Deus dela. Quando a pessoa se agarra aos ídolos, se agarra às imagens, pega aquelas imagens e vai caminhando com ela, fazendo procissões, acreditando. Por isso que as pessoas ficam acreditando no purgatório, porque quanto mais ela se apega a isso, mais Deus está distante, mais Deus é menor para ela, mais Deus não pode fazer nada, e menos resultado, muito mais distante. Por isso que ela se afunda na depressão, na opressão. Então, as situações da vida são oportunidades dela ver o Deus que sara, o Deus que cura todas as doenças. Deus não fez no jardim do Éden, presta atenção, Deus deu toda a riqueza, um Deus de toda a prosperidade, um Deus que colocou todas as árvores, todas as árvores frutíferas. Imagina as frutas mais caras, mais que você não consegue nem comer, nunca comeu e talvez nem vai comer, porque é tão caro, você não vai se interessar. Desde a banana que tem em todo lugar, a laranja, mexerica, como aquelas outras frutas que você nem imagina. Deus deu tudo, toda a riqueza, toda a água, toda a cachoeira, toda a água cristalina, toda a prosperidade, todo o cuidado. Deu todo o prazer para o homem, a intimidade, a vida pessoal, o homem e mulher. Deu o amor, o sentimento, a alegria de estar um com o outro. Ele deu o poder dessa alegria. Então, o que acontece com a pessoa é que ela deixa de ver isso daí. Deus, ele quer só dar prosperidade, mas a desobediência, o homem se afastou através da desobediência, afastou a humanidade, e as pessoas estão distante desse Deus que ele quer saúde, prosperidade, a presença dele. Deus, a Bíblia fala que ele vinha com a presença dele conversar, e foi afastado isso do ser humano. Então o ser humano, Deus quer conversar com a pessoa está agarrada nos ídolos, está agarrado no vício dela, está agarrado na balada dela, nos cantores, nos artistas, nas roupas, na vaidade dela, está agarrado a isso. Então as situações é para que você abandonar tudo isso através do arrependimento, você ser lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, e você se tornar a presença de Deus, se tornar a prosperidade, se tornar a bênção sentimental, familiar, se tornar a bênção na saúde fisicamente, porque Deus fez um homem perfeito lá, deu toda a saúde, deu os ossos, deu sangue, deu a mente, deu a memória, deu tudo perfeito, deu a bênção física ali, ele criou a própria mão dele. Então não existe doença na mente de Deus, e não é isso que Deus quer para você. Então essa situação que você está passando é para você se aproximar de Deus. Então vamos fazer uma oração para a gente repreender, e através disso aí você ver o resultado, ter experiência com Deus, se aproximar e ver Deus cada vez mais próximo de Deus, mais próximo hoje e amanhã. Ó Deus, em nome de Jesus, essa situação que essa pessoa está, como o Senhor determinou, seja o motivo, meu Pai, delas ver o Senhor, ver a tua mão, ouça o clamor dela, ouça o nosso clamor, eu clamo junto com ela. Determino, se o pecado sai desgraçado, espírito que leva a pecado, domina com o pecado, seja arrancado. Meu Deus,
meu Deus, que vem com essa doença. Sim, meu Senhor, ela vai ouvir o clamor e vai prestar atenção na sua palavra, vai começar a meditar. Então eu repreendo esse espírito dessa enfermidade, dessa doença, esse peso, essa maldição, em nome de Jesus, da mente, da cabeça, da família, seja a situação que for, meu Pai. Envia legiões de anjos, envia 3 vezes mais, meu Pai, anjo, do que os demônios que estão sustentando essa doença, esse mal, esse problema, essas situações, esse problema na mente, no corpo, diante dela, meu Deus, seja derrubado diante dela agora. Envia legiões de anjos derrubado agora diante dela, diante de mim aqui agora, diante dela, meu Pai. Eu repreendo diante agora, meu Deus, essas situações. É para ver a tua mão poderosa, e por isso que te clamo, invoco nesse jejum determinado, pois eu ordeno da nossa vida, dos caminhos, da vida dela, da minha vida, diante de mim, diante dos obstáculos, meu Senhor. O Senhor deu conquista e vai continuar se mostrando esse Deus Todo-Poderoso que vem agora, pois eu repreendo os demônios, as legiões em toda parte, diante da mente, dos caminhos, em nome de Jesus. Fora! Tá ligado, meu Pai? A tua bênção, a tua presença, vem, meu Pai, a tua alegria, venha a tua paz, venha a vitória. Sim, meu Pai, te agradecemos já pela vitória, te agradecemos por o Senhor se mostrar, por ver mais uma vez a tua mão gloriosa, dando livramento, dando proteção, dando salvação e dando paz. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença.